O que é comunismo? O comunismo é uma doutrina social segundo a qual se pode e deve restabelecer o que se chama Estado natural, em que todos teriam o mesmo direito a tudo, mediante a abolição da propriedade privada. Nos séculos XIX e XX, o termo foi usado para qualificar o movimento político. Sua origem se encontra nas obras de Karl Marx, O Capital, e Friedrich Engels, O Manifesto Comunista, e ambos eram filósofos alemães. O termo passou a ser mais utilizado a partir de 1840, quando a filosofia marxista surgiu na Europa. As ideias de Marx e Lenin foram a base comum para o surgimento do ideal comunista. O regime comunista varia muito de um país para o outro, mas o comunismo possui certas características básicas que estão mais ou menos presentes em todos esses países. O comunismo tem como ideologia promover o estabelecimento de uma sociedade igualitária, sem classes sociais e apartidária, que não intitula nenhuma nacionalidade, baseada na propriedade comum e no controle dos meios de produção e da propriedade em geral. O comunismo pode-se dizer que é o contrário do capitalismo, oferecendo uma alternativa para os problemas da economia de mercado capitalista e do legado do imperialismo e do nacionalismo. As principais características do modelo de sociedade comunal proposto nas obras de Marx e Engels são a inexistência das classes sociais, as necessidades de todas as pessoas supridas e a ausência do Estado. Para chegar a tal Estado, Marx propõe uma fase de transição com a tomada do poder pelos proletários para abolir a propriedade privada dos meios de produção e a consequente orientação da economia de forma planejada com o objetivo de suprir todas as necessidades da sociedade e dos seus indivíduos. Marx entende que, com essas necessidades supridas, deixam de existir as classes sociais e, portanto, não existe mais a necessidade do Estado. A teoria que dá base à construção do comunismo tem como ponto de partida a análise feita por Marx da sociedade capitalista. Segundo ele, a propriedade privada dos meios de produção, característica fundamental do capitalismo, só existe com a apropriação da mais-valia pela classe dominante, ou seja, a exploração do homem pelo homem é fundamental ao capitalismo. Marx acreditava que somente em uma sociedade sem classes sociais essa exploração não aconteceria. Considerava ainda que somente o proletariado poderia, por uma luta política consciente e consequente de seu papel, derrubar o capitalismo. Não para construir um Estado para si, mas para acabar com as classes sociais e derrubar o Estado como instrumento político de existência das classes. A palavra comunismo apareceu pela primeira vez na imprensa em 1827, quando Robert Owen se referiu a socialistas e comunistas. Segundo ele, estes consideravam o capital comum mais benéfico do que o capital privado. As palavras socialismo e comunismo foram usadas como sinônimos durante todo o século XIX. A definição do termo comunismo é dada após a Revolução Russa, no início do século XX, pois Vladimir Lenin entendia que o termo socialismo já estava desgastado e deturpado. Por sua teoria, o comunismo só seria atingido depois de uma fase de transição pelo socialismo, onde haveria uma hierarquia de governo. A queda do Muro de Berlim é considerada por muitos como o marco do fim do comunismo no mundo, o qual permitiu a expansão do capitalismo pelo leste europeu. Porém, há países hoje, em pleno século XXI, que guiam seus governos sobre os preceitos do comunismo. É o que acontece na China, em Cuba e na Coreia do Norte. A China é dos três o país que mais flexibilizou dentro do sistema comunista. Embora ainda utilize de censura e restrições dos direitos de sua população e pregue por prática de caráter socialista, o país permite algumas introduções de elementos típicos de mercado. Cuba é o único país nas Américas de doutrina comunista. O país adotou essa ideologia em 1959 através de uma revolução liderada por Che Guevara e Fidel Castro. O país impede o contato de seus habitantes com o mundo capitalista e por isso se mantém atrasado em diversas situações sociais e econômicas. Já a Coreia do Norte é o país que aplica o modelo mais radical sobre o preceito do comunista. O país é governado por Kim Jong-un, o qual segue a dinastia que seu avô implantou, a ditadura no país. O diferencial da Coreia do Norte em relação aos outros países que empregam a doutrina comunista é seu radicalismo. O país insiste na obtenção de posse de armas nucleares, o que permite que o extremismo do sistema continue e barra o relacionamento de outros países com a Coreia pelo risco de um ataque. Os principais líderes comunistas foram Friedrich Engels e Karl Marx, que foram os criadores do comunismo,
Lenin, que foi o revolucionário responsável por instalá-lo na Rússia, Joseph Stalin, que foi um líder soviético durante a Segunda Guerra Mundial, Mao Tse-tung, comunista da China, Che Guevara, figura principal do século XX, que ajudou a colocar os comunistas no poder, e Fidel Castro, que comandava o PCC, Partido Comunista Cubano. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo do canal. Quai, seu app de vídeos curtos.